Bom, voltando para o tafsir, versículo número 30, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: Ya nisa an-nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Allah subhanahu wa ta'ala, no começo, quando as esposas do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, foi dado a escolha a elas, delas escolherem Allah, o seu mensageiro, e o paraíso, ou escolherem esse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para o profeta dizer a elas: Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. O mensageiro de Allah, diga para suas esposas. Na hora que elas escolheram Allah, o seu mensageiro, e o dia do juízo final, elas escolheram o lado certo. Na hora que elas escolheram aquilo que Allah queria que elas escolhessem, todas elas, sem exceção, escolheram Allah, seu mensageiro, e o dia do juízo final. Aí Allah foi falar com elas diretamente, não foi através do profeta. E isso é uma questão nobre para as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a nobreza que elas tiveram, que Allah falou diretamente com elas. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu. Aí isso daí através do profeta Muhammad. Depois que elas escolherem, Allah disse: Ya nisa an-nabi. Não disse: ó mensageiro, diga para as suas esposas. Ele disse: ó esposas do profeta. Então aí foi a palavra de Deus, foi dirigida diretamente para elas depois da sua escolha. Ya nisa an-nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Ó esposas do profeta, quem de vós cometer um evidente pecado, lhe será multiplicado o castigo no dia da ressurreição por 2 vezes por causa do nível e posição das esposas do profeta Muhammad alayhi salam. E nós falamos, quando falamos sobre esse versículo, que a pessoa, quanto mais ela tem uma posição elevada na adoração, ele será mais cobrado por Allah subhanahu wa ta'ala. E citamos vários exemplos em relação a isso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنْ. Aí vem a segunda parte. Essa daqui, se elas cometessem qualquer pecado, elas teriam o castigo dobrado. Por quê? Elas são pessoas nobres que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu elas, e elas escolheram esse caminho, então elas são exemplos. Então o exemplo, ele terá algo diferente das demais pessoas. Então o castigo será dobrado também se elas praticarem o bem. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e quem de vós for devota a Allah, وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنْ, aquela que for devota a Allah e a seu mensageiro, وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, para Allah subhanahu wa ta'ala, a devoção a ele, a elas serem obedientes, a elas praticarem aquilo que Allah determinar e serem devotas a ele. E ao mensageiro, elas obedecerem ao mensageiro de Allah e as palavras do mensageiro de Allah. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا, e ela praticar e colocar a prática dos atos virtuosos, daremos a ela a recompensa em dobro. Então, da maneira que ela tinha o castigo em dobro, aqui ela terá o quê? A recompensa também em dobro. E ela, no dia do juízo final, ela terá uma generosa recompensa por Allah subhanahu wa ta'ala. O que é a generosa recompensa? Que seria o paraíso. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele diz depois: Ya nisa an-nabi. Allah está dizendo aqui também, diretamente para as esposas do profeta Muhammad alayhi salam: Lastunna ka ahadin minan nisa. Lastunna ka ahadin minan nisa. Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse explicado por que de dobrar o castigo ou de dobrar a recompensa. Aí Allah vem falando para elas: Ya nisa an-nabi, ó esposas do profeta, lastunna ka ahadin minan nisa. Vocês não são iguais às demais mulheres. Vocês são exemplos. Lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl. Aqui já entra, essas questões são para as esposas do profeta Muhammad alayhi salam e para as demais mulheres também. Ó esposas do profeta, não sois como quaisquer outras mulheres. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou algumas qualidades que as mulheres devem colocar em prática, e as esposas do profeta Muhammad alayhi salam, elas são
exemplos nisso para as demais mulheres. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. Ó esposas do profeta, não sois como quaisquer outras mulheres, se sois tementes a Allah, se vocês são tementes a Allah, e elas eram tementes a Allah, elas são tementes a Allah, mas como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para elas, a temência de Allah requer essas qualidades que serão citadas. Não sejais suaves ao falar. Aqui dizem que toda mulher ela tem dois tipos de voz. A voz normal e a voz que seria a voz que ela faz para atrair. A voz de trair as pessoas e a voz normal que ela conversa com as pessoas. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. خُضُوع بالقول, que seria ela falar as palavras que atraem o coração do homem. As palavras que talvez ou no sentido da voz ou no sentido das palavras. A maneira que ela faz com a voz dela ou as palavras que ela fala com os homens. Então Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que ela falasse qualquer tipo de palavras que possa atrair o coração dos homens. Ou falar a maneira da fala dela, de afinar a sua voz de uma maneira que possa atrair também o homem. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele disse فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre essa questão. Então não sejais tão suaves ao falar com os homens estranhos, pois aquele em cujo coração há doença, ou porque os corações das pessoas têm ou hipocrisia, e essa pessoa que tem dentro do seu coração a hipocrisia, ele poderá ser atraído pelas palavras dessas mulheres. Ou que tenha shahwa, que tenha os desejos. Então essa pessoa também poderá ser traído pelas palavras da mulher, se ela afinar a sua voz ou se ela falar palavras que não sejam adequadas ao falar com as demais pessoas. Então as pessoas que têm esses sentimentos, esses homens que têm maus sentimentos, eles podem ser atraídos pelas mulheres ou pela voz dessa mulher. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse falando para as mulheres, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala para elas, وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Então como é que eu vou falar com os homens? Você não pode afinar a sua voz para falar com essas pessoas que talvez elas tenham algo dentro de seus corações. Então tem pessoas que falam, então eu tenho que engrossar a minha voz ao falar com as pessoas. Outras pessoas podem perguntar isso. É engrossar a voz, então, é eu falar, oi, tudo bem e tal, para não provocar essa questão. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no final, ele fala, وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Mas falai com palavras apropriadas. Então falai normalmente, com palavras apropriadas, que não sejam palavras finas ou com palavras que podem afetar o coração das pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala disse também sobre as qualidades das mulheres, como elas devem fazer. Olha, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Aí depois Allah subhanahu wa ta'ala ele quer mostrar o motivo disso. O que é وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ? Allah disse, permanecei em vossas casas e não exibais mostrando vosso charme, tal como a exibição das mulheres no tempo da ignorância. Allah subhanahu wa ta'ala disse, e permanecei em vossas casas. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Permaneçam dentro das suas casas e somente saiam por necessidade. Porque hoje a maior parte das mulheres elas saem sem necessidade. Para onde que elas vão sair? Para o shopping, para isso, para aquele. Se ela não tiver necessidade para isso, a ordem de Allah é ela permanecer dentro da sua casa. Agora, a permanência dentro da casa dela, Allah quando exige da mulher essa questão, como se estivesse falando para ela, dentro da sua casa, Allah subhanahu wa ta'ala te criou
para que você cuidasse dessa casa, cuidasse dos filhos, cuidasse do marido, cuidasse da casa, cuidasse das questões que você tem dentro da sua casa, porque se a pessoa tiver esses cuidados dentro da sua casa, ensinar os filhos, ensinar ela a aprender, cuidar bem da sua casa, essas questões elas são importantes hoje. Nós vimos hoje casas que foram destruídas pelos casais, devido ao quê? Que nenhum dos casais ele fez a sua parte. As mulheres não cuidaram bem para ensinarem os seus filhos. A gente estava conversando ontem com algumas pessoas dizendo que por que hoje os nossos jovens estão perdidos? Por que hoje nós temos as famílias divididas, separadas, tem muitos problemas? Por quê? A parte da casa não está sendo feita de uma forma correta. Hoje as pessoas pensam que a educação tem que ser trazida da onde? Da escola, da rua, com os amigos. Não, a educação ela começa em casa. Se você não educar os seus filhos dentro de casa, jamais ele vai ser educado numa escola. Jamais ele vai ser educado na rua. Jamais ele vai ser educado junto com seus amigos. A educação ela começa dentro de casa. Os pais que têm que fazer esse papel. Então, os pais que têm que trazer uma geração educada, que quando saem fora de casa, elas sabem como tratar as pessoas, elas sabem como se comportar numa escola, elas sabem como se comportar numa mesquita, elas sabem como se comportar no seu comércio, elas sabem como respeitar o próximo, elas sabem como respeitar o tio, a tia, o fulano, o ciclano. Isso vem totalmente de casa, isso não vem de fora. E hoje, quando a mulher ela perdeu esse rumo dela, e ela deixou a sua casa e foi saindo para lá e para cá, deixando de educar os seus filhos, aconteceu isso. Hoje os nossos jovens estão perdidos devido a isso, porque nós não temos hoje casas que são casas reais, como Allah subhanahu wa ta'ala ordena que seja. Essas casas elas têm que ter o ensinamento, ela tem que ter, na hora que o filho entra dentro de casa, ele tem que ter a mãe que abrange ele, o marido quando chega do seu trabalho, ele quer ver o conforto dentro da sua casa, alguém que receba ele. A casa ela precisa ser totalmente abençoada através dos ensinamentos, da conduta, onde a mulher, ela que forma essas casas. Não adianta ela falar, não sou eu. A primeira responsável dentro de casa são as mulheres. Os homens também são responsáveis, mas a maior responsabilidade dentro de casa é da mulher. Junto com o seu marido. O marido ele sai para trabalhar, para ir para lá e para cá e tal. E ele vem, ele tem também uma culpa para também ensinar, para trazer alguns ensinamentos, mas o básico mesmo, a questão que mais nós temos que cobrar são as mulheres dentro de casa. Por isso que nós falamos aqui para as nossas irmãs, para nós ensinarmos as próximas gerações, aquelas que são mães, aquelas que serão futuras mães, elas devem saber a responsabilidade real da mulher, como é que a mulher deve se comportar, como é que a mulher ela se comporta dentro de casa, como é que ela trata o marido, como é que trata os filhos, como é que trata a sua casa, como é que ela passa os ensinamentos, como é que ela deve ser de exemplo para os seus filhos, para as suas filhas. Então, essas questões são importantes. Muitas mulheres, vocês são machistas. Deixa essas palavras de lado. Vamos ver o que Allah diz. Ontem eu ouvi falar que 70% dos jovens aqui são drogados ou fumam. Mais de 70% saem nas baladas aqui, para lá e para cá, nas ruas. Os homens que saem para jogar baralho não voltam para casa até de manhã. Aqueles que não rezam dentro de casa, aqueles que não abrem o Alcorão dentro de casa, aqueles que ninguém respeita o outro, nem o filho respeita a mãe, nem a mãe respeita o marido, nem o marido respeita a mulher. Essas coisas a gente vê e percebe no dia a dia das reclamações dos casais para nós. Você fala que tem alguma coisa faltando. O que está faltando? Está faltando os ensinamentos da religião, os ensinamentos da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas casas. Está faltando a gente seguir e deixar de ser cabeça dura, de chegar e ouvir algumas pessoas que são feministas, que são machistas, que são não sei o quê, essas palavras que colocaram hoje e que querem fazer, homem e mulher são iguais. Tá? A igualdade, machismo, feminismo, isso não existe no Islã. Allah subhanahu wa ta'ala criou o homem e criou a mulher. O homem ele tem a sua função e a mulher tem a sua função. O homem ele tem os seus deveres e a mulher tem os seus deveres.
que cada um deve colocar e fazer os seus deveres para que os filhos realmente saiam criados da maneira que Allah quer, e aí que nós teremos uma sociedade como nós queremos, como Allah subhanahu wa ta'ala quer. Então nós temos que voltar para o Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. O que é تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى? São a exibição das mulheres no tempo da ignorância, a maneira que elas saíam nas ruas, a maneira que elas saíam por aí, a maneira que elas vestiam, a maneira que elas andavam, a maneira que elas se comportavam, a maneira que elas iam para lá e para cá, nas questões que hoje nós temos, no nosso tempo hoje, nós temos, é o tempo da ignorância. Podemos ver, se a gente for comparar Jahiliyat al-Ula, a primeira ignorância que seria antes do Islã, e comparar as pessoas, as mulheres daquela época com as mulheres dessa época, nós iremos ver que hoje as mulheres ganham em relação a essa questão. O que é tabarruj? Tabarruj, que a pessoa que sai mostrando a sua beleza para as pessoas. Tabarruj, a pessoa que sai andando de formas para se exibindo perante os homens. A palavra tabarruj min al-burj. Al-burj, que seria um lugar alto, uma fortaleza, onde a mulher deveria estar dentro dessa fortaleza, se protegendo. Então a mulher, ela sai dessa fortaleza para se exibir, deixando a fortaleza que Allah fez para ela, que seria dentro da sua casa. Então isso daí que é o tabarruj, que antigamente até as pessoas que, até no tempo da ignorância, tem coisas que as mulheres que são livres, nós sabemos que antigamente tinha as livres e as escravas. As mulheres escravas, elas andavam diferente das mulheres livres. Inclusive das mulheres escravas, elas andavam totalmente decotadas. As livres não. Elas se protegiam mais ou menos na vestimenta. Em relação ao adultério, as livres, mulheres livres, não praticavam isso. Quem praticava eram as escravas. E por isso que Hind, a esposa do Abu Sufyan, quando ela se converteu para o Islã, o profeta Muhammad a.s. foi falar para elas como elas devem ser no Islã. E ele recitou um versículo e falou para elas: وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ. Ele disse: elas não matam seus filhos, porque antigamente elas matavam os filhos. وَلَا يَسْرِقْنَ, elas roubavam, não é para roubar, a mulher não pode roubar. Nós sabemos por vários motivos, eles matavam quando via uma menina. Isso daqui, mesmo que elas não cometiam, o Islã ele veio para colocar a proibição. Poderiam ter qualquer tipo de motivos naquela época, mas o Islã veio para proibir de matar os filhos, de roubarem. E ele disse: وَلَا يَزْنِينَ, e elas não praticarem o adultério. A Hind, que ela falou? Ela falou: أَتَزْنِي الْحُرَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. A mulher livre, ela comete o adultério? Jamais ela comete o adultério. Isso daqui é uma pessoa que estava na ignorância e ela estranhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar: وَلَا يَزْنِينَ, e para vocês não cometerem o adultério. Ela falou: mas a mulher livre, a mulher que não é escrava, ela comete o adultério? A mulher livre, ela sai toda decotada? Quantas mulheres escravas que nós temos hoje na nossa sociedade? Aquelas que saem todas decotadas, aquela que não preserva o seu pudor, aquela que não tem o mínimo de vergonha, de respeito às pessoas que ela convive, sai toda decotada para os homens olharem e tal. Isso daqui é contra o Islã, isso daqui é o tempo da ignorância. E hoje as mulheres, elas falam: olha, há o machismo lá, há o machismo na aula de Sheikh Ali. Não é? Isso aqui é o Islã. Isso aqui é o Alcorão. Isso aqui é a lei de Deus. Isso aqui é a lei de quem nos criou. Queira ou não queira, se você não concorda e tal, Allah que te criou, Ele está exigindo isso de você. Ele está exigindo que você se respeite, respeite a sua casa, respeite a sua família, respeite os seus filhos, respeite o seu marido, respeite a sociedade que você viva. Como é que eu vou respeitar? Seguindo a ordem de Allah, porque se você não seguir, vai acontecer o que está acontecendo hoje, porque as pessoas estão distantes de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, para que as pessoas permaneçam, essas mulheres, porque a mulher, ela tem, como nós falamos, o Islã ele veio para estruturar a mulher, para ela ser a pessoa certa no lugar certo, e permanecer em vossa casa e não exibais mostrando o vosso charme, tal como a exibição das mulheres nos tempos de ignorância. E Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: وَأَقِمْنَا الصَّلَاةِ وَآتِينَا الزَّكَاةِ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando, dizendo, e sede constantes a praticar as salat. A salat que é a questão mais importante que nós temos na nossa vida. Quantas casas, quantas mulheres, quantos homens, quantos filhos coloquem em prática a salat no seu devido horário de uma forma correta. Se salat fosse algo mais importante na nossa vida, dentro das nossas casas, a nossa vida iria modificar para o melhor sempre. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةِ. Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando as esposas do profeta Muhammad alayhi salam e as demais mulheres. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةِ وَآتِينَا الزَّكَاةِ. E dai o zakat. Esse versículo mostra que a mulher ela tem a sua própria riqueza, porque aquilo que a mulher possui de bens é dela. E Allah subhanahu wa ta'ala ele ordenou que ela tirasse o zakat desse bem. Às vezes a mulher ela vive no mesmo, tem a esposa e o esposo, a mulher é rica e o homem é pobre. Isso é normal. Se o homem for rico, então a riqueza do homem é a riqueza dele e dela. Se a mulher for rica, a riqueza da mulher é somente dela e não do marido. Inclusive, o homem, para tirar o zakat, ele não pode dar o zakat para sua esposa, porque ele é obrigado a sustentar ela. E se a mulher for rica e o marido for pobre, ela pode dar o zakat para o seu próprio marido. A mulher rica, se ela tiver um marido pobre, ela tem a sua riqueza própria, ela pode tirar o zakat dela e entregar para o seu marido, para o marido sustentá-la do seu próprio zakat. Imaginaram isso? Sim, porque ela não é obrigada. Não, os filhos já é diferente. Entre os filhos já não é permitido, a não ser por certas condições, se o filho tiver uma dívida e tal, aí não há problema dela dar para cobrir uma dívida. Agora, para o marido, ela pode dar o zakat, só que o marido não pode dar para a esposa. Então, se a pessoa tiver uma riqueza, as mulheres, e principalmente eu digo aqui, as mulheres que têm muitas joias e tal, e essas coisas que dá um valor que ela deve pagar o zakat, é melhor ela pagar o zakat anualmente daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ela, de riquezas, sejam elas nas riquezas de joias que ela possui, ou riquezas que ela tiver de dinheiro, ou se ela tiver algum comércio. Ela não tira somente da riqueza, se ela tiver tipo um comércio, ela não tira somente do lucro, como algumas pessoas entenderam e até me perguntaram esses dias que tem uma pessoa que está dizendo sobre o zakat, que o zakat é tirado somente do lucro anual do comércio que você tem. Não, não é do lucro anual. O zakat você tira de toda a mercadoria que você tem. E o dinheiro que sobrou do lucro também você tira. Eu tenho uma mercadoria, 100 mil reais, e tenho lucro, um dinheiro que está lucrando. Esse dinheiro que está lucrando, depois de um ano eu vejo quanto que lucrou, e também aquela mercadoria que eu tenho, eu vejo qual que é o valor e tiro o zakat de tudo, da mercadoria e do lucro. Tá, isso todo ano eu faço a mesma coisa. Então aquela mercadoria que eu paguei o zakat dela esse ano, eu tiro também o zakat dela no ano que vem também. Então por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Obedeçam a Allah e a seu mensageiro. A obediência a Allah, de ser sincera na adoração e colocar em prática a ordem de Allah, e ao seu mensageiro, para obedecer a ele, de como praticar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui, esse versículo nos mostra a importância da sunna do profeta Muhammad alayhi salam. A obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad ele nos mostra os detalhes das nossas adorações, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena. Ele disse: وَأَقِمْنَا الصَّلَاةِ, e pratiquem a oração. Só que Allah não disse para nós as orações, como é que elas são dentro do Alcorão. E o Fajr é 2, o Dhuhr é 4, o Asr é 4, o Maghrib é 3 e o Isha é 4. Quem que mostrou isso para nós? É o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui nós temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas que falam: eu somente sigo aquilo que está no Corão. Tá, mas o profeta disse assim. Não me fala aqui que o profeta disse. Me traga dentro do Alcorão. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós temos que acreditar no Alcorão e na sunna do profeta Muhammad alaihi wasallam. A ordem de Allah é mostrada pelo profeta Muhammad alaihi wasallam, porque quem não acreditar
na mensagem que veio através do profeta Muhammad a.s., no Alcorão e na sunna do profeta Muhammad a.s., deixa de ser muçulmano. Ele deixa de ser um muçulmano. Porque como é que nós vamos, como é que nós vamos saber o que é o zakat? A não ser através dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ati'na Allah wa rasulahu, e obedecer a Allah e a seu mensageiro. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui, o que Allah quer de nós quando Ele colocou essas ordens? E permaneçam nas suas casas, e pratiquem as orações, e pratiquem o zakat, e obedecer a Allah, obedecer ao mensageiro de Allah. Qual o motivo, ya Allah? Por quê? Porque dessas ordens suas, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele fala para nós, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Subhanallah, isso que nós queremos. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele diz aqui Allah subhanahu wa ta'ala, Ele deseja remover de vós a imundície do pecado, ó gente de casa do profeta, da família do profeta Muhammad a.s., e quer purificar-vos completamente, interiormente e exteriormente. Então Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso que são das ordens dele é para fazer o que? Para nos purificar. É a purificação dessas pessoas, nossa purificação. E aqui tem uma questão importante. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت aqui que seriam, tem pessoas que falam, quem que são Ahl al-Bayt? E aqui tem a questão de nós, do Sunnah, de sabermos quem que são Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt quer dizer que os parentes do profeta Muhammad a.s., Ahl al-Bayt são aqueles que não é permitido a eles os zakat. Ahl al-Bayt são aqueles que nós enobrecemos e respeitamos, que o profeta Muhammad a.s., ele nos ordenou a fazer isso. Ahl al-Bayt que são Al-Abbas, que são a família do Al-Abbas, são Ahl al-Bayt. Al-Ja'far, também eles são de Ahl al-Bayt, a família do Ja'far. Al-Aqil, também são de Ahl al-Bayt. Al-Ali, que são a família do Ali ibn Abi Talib. O Al-Harith ibn Abd al-Muttalib, esses são, todos os descendentes deles são de Ahl al-Bayt. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم, e as esposas do profeta Muhammad a.s. também são Ahl al-Bayt. Então agora os Shia, eles falam sobre Ahl al-Bayt, que não, as esposas não são. Como não são, se isso está dentro do Corão? Se Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre as esposas do profeta Muhammad a.s., aqui esses versículos, eles estão falando sobre as esposas do profeta Muhammad a.s., e as ordens estão sendo dirigidas a elas, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no final, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت. آل البيت quer dizer que esposas do profeta Muhammad a.s., que estão sendo comunicadas por Allah subhanahu wa ta'ala para purificá-las. Ahl al-Bayt, que seriam a família do profeta Muhammad a.s., então as esposas do profeta Muhammad a.s., todas elas são de Ahl al-Bayt. Todas elas são do Ahl al-Bayt. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, e Allah irá purificá-las todas, totalmente. Purificação que seria purificá-las no íntimo de vocês, no coração de vocês, de serem devotas a Allah. Purificar a casa de vocês, purificar as atitudes de vocês, purificar tudo que vocês fazem dentro das suas casas. Essa purificação, ela pode até chegar às pessoas que seguem essas ordens que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para as esposas do profeta Muhammad a.s. Allah, ele disse também, para finalizar, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Esse versículo a gente deixa porque ele tem uma explicação um pouquinho mais longa também. Nós deixaremos, inshallah, para outra aula. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.